E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Cara, julgado essencial para o direito administrativo esse daqui, viu? Por enquanto, eu acho que esse é o mais importante de 2024. A gente ainda está no começo do ano, tem muita coisa para rolar, mas eu quero que você preste atenção nesse julgado aqui, porque ele pega dois assuntos que estão entre os 5 assuntos mais cobrados do direito administrativo. Ele envolve agentes públicos e ele envolve empresas estatais, ou seja, organização administrativa. Beleza? E aí, já deixando claro aqui, né? Se você se interessa por esses vídeos de jurisprudência e tal, deixa o like no vídeo e de repente deixa um comentário aí embaixo também. Fala, olha, eu gostaria de mais vídeos de jurisprudência, ou então comenta outro tipo de vídeo que você gostaria de ter no lugar. É até bom para eu saber que conteúdo serve mais para você, que conteúdo te ajuda mais. Olha só, vamos começar aqui pelo julgado em si e aí daqui a pouco a gente desce em alguns detalhes. Olha só. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, agora vem a parte importante, têm o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Olha só, empresa pública e sociedade de economia mista pode demitir seus funcionários? Pode, tá? Não está escrito aqui de cara, mas é porque essa já é uma premissa para a gente chegar nesse julgado. Pode sim demitir seus funcionários. E aí você vai falar, professor, mas isso é só para quem está em estágio probatório, né? Porque senão eles têm direito à estabilidade. Não tem, tá? Só quem tem estabilidade é servidor público, empregado público seletista de empresa estatal não tem direito à estabilidade, tá? Às vezes a gente pensa erroneamente que todo mundo que faz concurso pode adquirir estabilidade. Não é verdade, tá? É só quem é estatutário, só quem trabalha na administração pública de forma ali como num regime estatutário. Quem trabalha em regime seletista não adquire estabilidade, ok? Então, precisa de um processo administrativo para demitir essa pessoa? Não precisa também, tá? É isso que o STF decidiu aqui. Não precisa de processo administrativo. Peraí, então precisa pelo menos motivar o ato. Agora sim. Veja, as empresas estatais, esse caso aqui específico é do Banco do Brasil, tá? Que ensejou esse julgado. Elas queriam poder demitir sem precisar sequer motivar. E o argumento, você pode até discordar, mas você tem que convir que o argumento é razoável, não é um absurdo não. O argumento era o seguinte, olha, eu, Banco do Brasil, estou concorrendo com o Itaú, estou concorrendo com o Bradesco, eu estou concorrendo com empresas privadas e elas não precisam motivar para demitir. Elas podem demitir simplesmente porque não querem mais aquele empregado, enfim, razão qualquer da empresa, não precisa de motivação. Então eu, empresa pública ou sociedade de economia mista, que estou concorrendo com essas empresas, eu tenho que concorrer com igualdade de armas. Para ter igualdade de armas, eu tenho que poder demitir livremente meus empregados. Veja que o argumento é razoável, mas não é o argumento que foi aceito pelo STF. O STF usou um contraponto aqui, na verdade, os representantes dos empregados, né, usou um contraponto que também me parece muito razoável, que foi a tese vencedora. Que a tese vencedora é a seguinte, olha, empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que entidades de direito privado, se submetem parcialmente ao regime jurídico de direito público. Dentre essa sujeição ao regime jurídico de direito público, há a necessidade de motivação dos atos. Por isso que o STF decidiu que tem sim que motivar os atos. Contudo, os empregados pediam um acréscimo, que eles falavam, ó, tem que motivar e a motivação tem que estar correlacionada a uma hipótese de justa causa. A CLT permite a dispensa do empregado com justa causa ou sem justa causa. Tem uma diferença aí que vai impactar muito nas verbas rescisórias. Com justa causa, são aquelas hipóteses em que o empregado dá motivo para a demissão. Ele comete alguma falha ali na prestação do serviço, tá? O STF
Em outras palavras, falou, olha, o empregado público aqui ele não precisa cometer falha alguma. Basta simplesmente que a empresa estatal queira readequar os seus quadros. Então essa motivação pode ser, por exemplo, olha, para o Banco do Brasil, nós não precisamos de tantos bancários no estado de Sergipe. Por isso, estou demitindo alguns aqui. E acabou. Essa motivação já basta. Não precisa se amoldar a uma justa causa. Ok? Esse é o conteúdo do julgado. Agora vamos ver alguns assuntos correlatos aqui que vão te ajudar a entender melhor o assunto como um todo e o próprio julgado. Olha só, vamos ver o regime de pessoal das empresas estatais, tá? Olha só. Esse regime de pessoal é sempre seletista, ok? Não existe estatutário em empresa estatal e é obrigatório a realização de concurso público. Existe a impossibilidade de acumulação de empregos e cargos públicos. Então, por exemplo, você que está estudando aqui pelo Revisão, você quer se tornar procurador em uma determinada PGE. Ótimo. Você pode acumular com o cargo de advogado da Petrobras? Não pode, tá? Por quê? Porque tem essa vedação de acumulação aqui prevista na Constituição que inclui as empresas estatais. E é submetido também ao teto remuneratório, tá? Exceto para as empresas estatais não dependentes. Eu não posso explicar agora aqui para você o conceito completo de estatal dependente ou independente para não ficar longo demais o vídeo, mas só para você entender. Estatal não dependente é aquela que não precisa de recurso público para se manter. A própria atividade dela já se mantém. É o caso, por exemplo, da Petrobras, tá? Por isso que, olha só que caso interessante, em tese, isso não acontece hoje na prática, mas juridicamente, um advogado da Petrobras pode ganhar acima do teto, tá? Então, assim, um advogado da Petrobras ele pode ganhar R$100 mil por mês. Um advogado da União, que é estatutário, não pode. Mas o advogado da Petrobras, uma vez que a Petrobras é uma empresa estatal independente, ele pode sim ganhar acima do teto, ok? E aí nós temos uma súmula do STJ, súmula 390, que vai falar, olha, ao empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade. Então você nunca mais se esqueça disso. Empregado público de empresa pública ou sociedade de economia mista faz concurso sim, mas não tem estabilidade. Ok? O STF já decidiu lá em 2020 que compete à justiça comum, tá? O que é a justiça comum aqui? Justiça estadual ou federal, tá? Ele está excluindo a justiça do trabalho, que é uma justiça especial. Compete à justiça comum processar e julgar controvérsias na fase pré-contratual, ou seja, tudo que envolve o edital e o concurso público em uma empresa pública, sociedade de economia mista é julgado pela justiça comum, tá? Agora, se o empregado já foi admitido, aí vai para a justiça trabalhista, é regime seletista, vai para a justiça trabalhista. Por isso que esses casos que a gente está vendo aqui agora, de empresa estatal demitindo sem justa causa e sem processo administrativo seus empregados, são causas julgadas pela justiça do trabalho, ok? E aí, mais um julgado, esse de 2018, essa é a controvérsia que foi destrinchada para a gente chegar nesse julgado atual, tá? Lá em 2013, o STJ julgou a questão dos Correios e falou, olha, os Correios, eles podem demitir seus empregados sem processo administrativo, mas eles precisam motivar essa demissão, tá? Isso lá em 2013. Teve os embargos de declaração para falar, olha, isso vale só para os Correios ou vale para todas as estatais? E aí lá em 2018 o STF falou, vale só para os Correios. Então para as outras estatais ficou sem decidir esse assunto até agora, como poderia ser feita essa demissão. E foi finalmente decidido agora com esse julgado aqui de 28 de fevereiro de 2024. Um problema que nós temos, esse julgado aqui de 2024, que falou, olha, empresa estatal pode demitir sem justa causa e sem processo administrativo, basta motivar. Foi isso que esse julgado falou. O TST falava diferente, tá? Nós temos uma OJ
do TST, que falava o seguinte, olha, a despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidas por concurso público, independe de ato motivado para sua validade, ou seja, para o TST não precisava nem de motivação, tá? Veja, um caso aqui até interessante assim, o TST aqui protegia menos ainda o trabalhador, tá? Quem protegeu mais o trabalhador agora, em detrimento do que as empresas estatais queriam, foi o STF. Então veja que a OJ do TST, ela era mais favorável para as empresas e menos favorável para o empregado. Ela falava o seguinte, olha, pode demitir, não precisa de justa causa, não precisa de processo administrativo, não precisa sequer de ato motivado. É isso que o TST entendia. O STF falou não, ato motivado precisa sim. Aí a gente cria um problema, né? E quem foi demitido sem ato motivado durante todo esse tempo? O STF fez uma modulação de efeitos aqui e falou, olha, esse entendimento ele só produz efeitos a partir do dia 4 de março de 2024. Esse aprofundamento aqui da modulação de efeitos é especialmente importante para você que está se preparando para a prova discursiva, tá? Se o examinador quer, ou prova oral mesmo, se o examinador quiser fazer uma questão legal aqui, puxada contigo, ele vai pegar essa modulação e ele vai falar, olha, o João que foi demitido da empresa estatal, não sei das quantas, em 25 de agosto de 2023, sem ato motivado, e aí ele vai te induzir a lembrar do julgado do STF e falar, opa, tem que motivar o ato, logo essa demissão é inválida. Contudo, você tem que lembrar da modulação de efeitos, tá? A vida do concurseiro nunca é fácil mesmo e a gente tem que lembrar dos detalhes. Então, o que você vai levar desse nosso vídeo, dessa nossa aula aqui hoje? Olha só, empresa estatal pode demitir? Pode. Sem justa causa? Sem justa causa. Sem processo administrativo? Sem processo administrativo. Precisa motivar o ato? A partir do dia 4 de março de 2024, precisa motivar o ato. Anterior a isso, não precisa motivar o ato. Ou seja, todos os atos de demissão anteriores a 4 de março de 2024, com ou sem motivação, estão válidos. Ok? Galera, é isso. Espero que tenha ficado claro. Esse julgado é muito importante. Tenho certeza que vai cair em muitas provas agora 2024, 25, 26, enfim. Julgado essencial para você que estuda para procuradorias. É isso aí e vamos juntos!